Você conhece a história de um presidente tão cruel que foi derrubado pelo próprio sobrinho? Parece enredo de um filme, não é? Mas essa é a história real de Francisco Macias Nguema, o primeiro presidente de Guiné Equatorial. Hoje, aqui no Eu Sou África, vou contar a chocante trajetória desse líder, que começou como uma esperança de liberdade e terminou como um dos maiores tiranos da história africana. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre descobre histórias impressionantes do continente africano. Francisco Macias Nguema nasceu em 1924, numa pequena aldeia de Guiné Equatorial, na época ainda uma colônia espanhola. Sua origem era relativamente privilegiada, e aos 20 anos, ele conseguiu um emprego no governo colonial espanhol, o que, para muitos, era um símbolo de sucesso. Parecia que sua trajetória seria de prosperidade, mas Macias sempre quis mais do que apenas um bom emprego. Após uma breve passagem pelo governo, onde achou que o salário não era suficiente, ele abandonou a vida pública e voltou para sua aldeia, onde começou a plantar café, uma atividade que o enriqueceu rapidamente. No entanto, a insatisfação com a falta de poder o fez retornar à política. Foi nesse ponto que sua carreira pública decolou. Aos 27 anos, Macias já era um dos líderes locais mais poderosos, e apesar de várias tentativas fracassadas de passar em concursos públicos, o governo espanhol o via como um aliado fiel, alguém que poderia ajudar a manter o controle colonial sobre Guiné Equatorial. Quando o país finalmente conquistou sua independência em 1968, com apoio de outros países africanos, Macias foi a escolha ideal para o governo espanhol, que o considerava um fantoche que manteria seus interesses na região. Ele foi eleito o primeiro presidente de Guiné Equatorial. No início, parecia que Macias seguiria um caminho moderado, mas logo se mostrou o oposto. Pouco tempo depois de assumir o poder, ele começou a centralizar o controle, eliminando qualquer um que se opusesse a ele. A Espanha, que antes o via como um aliado, logo se viu decepcionada e horrorizada. Macias usou sua posição para romper com os colonizadores e abraçar a independência de forma agressiva, levando o país a um caminho de terror. Em apenas um ano no poder, Macias ordenou a execução de 5.000 pessoas, e cerca de 15.000 cidadãos fugiram do país. A população de Guiné Equatorial, que era de aproximadamente 300.000, viu suas ruas esvaziarem e suas terras serem tomadas pela violência. Macias eliminou todos os que ele considerava inimigos, de opositores políticos a cidadãos comuns que criticavam seu governo. Ele substituiu as principais figuras de poder por membros de sua família e aliados leais, transformando o governo num verdadeiro clã de poder pessoal. Mas sua ambição não parou por aí. Macias queria ser visto não só como um líder, mas como uma divindade. Ele proibiu a educação, dizendo que ler e escrever não eram necessários, porque o único conhecimento importante era a devoção a ele. Macias exigia que as pessoas o vissem como um Deus vivo, e aqueles que não demonstravam essa fé eram rapidamente eliminados. A repressão era total. Ele ordenou que qualquer oposição fosse esmagada com violência, resultando em execuções em massa e tortura de milhares de cidadãos. Enquanto isso, o país mergulhava no caos econômico. Macias começou a confiscar terras e riquezas para si mesmo e sua família. As plantações, que antes eram a principal fonte de renda da população, foram abandonadas. O país estava à beira da falência, mas o presidente vivia em luxo, acumulando poder e fortuna, enquanto o povo era lançado na miséria. Ele também expulsou estrangeiros e começou a extorquir aqueles que ainda permaneciam. Mandou suas tropas exigirem dinheiro de qualquer estrangeiro que ainda estivesse no país. Para quem observava de fora, Guiné Equatorial parecia mais uma nação sob domínio de um criminoso do que de um presidente. Seus atos eram comparados aos de um assaltante, e não de um líder. Mas nem todo o controle de Macias foi suficiente para saciar sua sede de poder. Quando percebeu que seu governo estava à beira do colapso, em vez de mudar suas políticas, ele aumentou a repressão. Ele ordenou que qualquer um que não acreditasse nele ou o desobedecesse fosse morto. Ele acreditava que sua imagem de divindade era a única solução para salvar o país. Sua paranoia crescia a cada dia, e ele começou a ver inimigos em todos os lados. Espera aí, você já se inscreveu? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora história. Finalmente, em 1979, após mais de uma década de brutalidade, seu próprio sobrinho, Teodoro Obiang Nguema, que até então era uma de suas figuras militares mais confiáveis, não aguentou mais o nível de crueldade. Com o apoio das Forças Armadas, Obiang liderou um golpe de Estado, depois Macias e o levou a julgamento. Ele foi condenado à morte por genocídio e crimes contra a humanidade,
e sua execução marcou o fim de um dos regimes mais violentos da história da África. O fim de Macias trouxe alívio imediato para o povo de Guiné Equatorial, mas as cicatrizes de seu governo deixaram marcas profundas. Estima-se que, sob seu regime, cerca de 60 mil pessoas, aproximadamente 20% da população, foram mortas. Para muitos, foi um genocídio silencioso, onde um homem destruiu um país em nome de seu próprio poder e vaidade. A história de Francisco Macias Nguema é um exemplo aterrorizante do que pode acontecer quando o poder está nas mãos erradas. Ele transformou um país inteiro em sua propriedade particular, destruindo vidas e o futuro de Guiné Equatorial. Mas também nos lembra da importância de lutar contra a tirania e da necessidade de vigilância constante sobre aqueles que estão no poder. Se você achou essa história tão impactante quanto eu, não esquece de deixar o like. Quero saber de vocês nos comentários. Que outras histórias do continente africano você gostaria de ver aqui? Guiné Equatorial tem mais capítulos para serem contados, mas há muitos outros países com histórias igualmente impressionantes. Ah, e antes de ir, já pensou em fazer parte dessa jornada de descoberta sobre a África? Segue o canal, porque eu sou África, e aqui, você também é.